Sejam todos muito bem-vindos, Aquário. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, trazendo hoje 4 coisas que acontecerão logo. São revelações de curtíssimo e curto prazo. Então, elas devem acontecer em um período mínimo de 3 a 5 dias, não ultrapassando até 30 dias posteriormente à entrega deste vídeo. Então, a partir do dia que vocês assistirem, a gente tem mais ou menos um mês para que as concretizações se deem, meus amores. Esta leitura é atemporal, ela não tem prazo de validade, então não vem ao caso quando vocês vão receber. O que se precisa atentar é, de fato, o prazo conclusório daquelas previsões. Guardem nos corações maravilhosos de vocês os conselhos, alertas e direcionamentos trazidos pela espiritualidade, porque eu estou certa de que nada nesta vida é por acaso, então o YouTube não está distribuindo este vídeo à toa a cada um de vocês. Há um desígnio da espiritualidade, existem informações que vocês precisam saber, mesmo que seja para estarem preparados antecipadamente para o que der e vier. Mas sem delongas, vamos às revelações. A situação de número 1, ela é alertativa e um pouco chata. Vem falando com pessoas que estão enfrentando problemas sérios com vizinhos, principalmente pessoas que moram em condomínios, de prédios, de casa. Pode também ser pessoas que vivem em quintais coletivos ou que no quintal existem outras casas que são alugadas, mas eu acho que a incidência destes casos são menores. Então, existe uma infernização sendo feita por vizinhos e vocês meio que não conseguem conter. São pessoas que talvez sejam barulhentas, escandalosas. De repente, vocês moram em prédios onde o vizinho de cima perturba. De repente, eles têm crianças que são excessivamente barulhentas. Existem crianças e crianças, das mais comportadas, aquelas não tanto. Enfim, eu não sei qual é a situação, mas eu vejo vocês comendo pão que o diabo amassou, com perdão da colocação, por conta desses vizinhos. E são pessoas cínicas. Então, quando vocês vão falar, ou de repente reclamam para o síndico, por exemplo, eles se fazem de desentendidos. Ah, eu juro que não faço mais. E dali a pouco começa tudo de novo. Agora, eu não sei se vocês vão denunciar, vão chamar a polícia, lavrar um BO, ou se de repente o condomínio vai aplicar uma multa, vai fazer uma reunião de moradores, se vocês vão chegar em um acordo, vai haver um consenso, vai haver o estabelecimento de uma regra, não sei se por vocês, por terceiros, às vezes até pelo Ministério Público, no sentido de que esses vizinhos chatos cumpram alguma determinação visando dar paz aos outros. Mas, infelizmente, eu tenho que dizer que eles não vão cumprir. E vocês continuam sendo aborrecidos. Pode ter a ver com pessoas que têm muitos pets em casa, muitos cães e gatos que acabam infernizando os demais. Por mais que a gente goste de cães e gatos, fica difícil conviver com um vizinho que tem 80 cachorros e 130 gatos fazendo barulho o dia inteiro, às vezes até trazendo mau cheiro na casa do lado, no apartamento de cima. Então, apesar de haver essa reunião, esse consenso, não sei se pode ter a ver com uma multa, com uma determinação judicial, os espertonildos dos vizinhos não vão cumprir. E aí vocês vão ficar enfurecidos da Silva. E eu confesso que eu não sei nem que conselho dar a vocês, porque a espiritualidade já vem dizendo que essa reunião não surte efeito. Ela pode parecer bela viola por fora, mas por dentro, pão bolorento, porque o problema continua, tá? Talvez alguns de vocês tentem conversar na boa, sem judicializar, sem envolver polícia, por exemplo, e este seja o motivo do não cumprimento. Então, alguns podem precisar de atitudes mais drásticas, até mesmo envolver o Ministério Público, não sei se a Anvisa, a depender do que acontece aqui. Pode ter a ver com um comércio que está mal alocado em uma região totalmente residencial, silenciosa, onde aquele comércio nem
nem poderia estar. Então, talvez seja necessário denunciar, chamar a prefeitura. Mas existe a possibilidade, de repente, de vocês chamarem a polícia 1, 2, 3, 15 vezes e não resolver. Aí só através de um processo. Então, cada caso é um caso, mas não vibrem na frequência de acreditar que essa aliança, essa multa, essa orientação sela a paz, porque esses vizinhos são o próprio demônio encarnado. Infelizmente, meus amores, não gostaria de ser eu a dar essa notícia, mas é o que eu estou vendo aqui, tá? E outra coisa, tomem um pouquinho de cuidado, porque eu não sei se todos, mas um dentre eles, provavelmente um homem, é um tanto quanto vingativo e sórdido. Então, pode fazer alguma graça para tentar prejudicar vocês sem que pareça que ele está fazendo. Só um comentário importante. Há uns anos atrás, uma pessoa que trabalhava comigo fez uma reclamação para os vizinhos, ela estava correta e posteriormente o cachorro dela apareceu envenenado. Muito suspeito, longe de mim levantar falso testemunho, mas foi uma coisa assim que todos nós do escritório logo pensamos, o cachorro foi assassinado porque você cobrou uma atitude dos vizinhos. Então, de toda forma, tomem um pouquinho de cuidado, não é porque nós estamos certos que a vida vai ser justa, infelizmente, tá? Então, enfim, pensem em uma maneira de resolver essa situação de forma mais apaziguada e se for preciso tomar providências drásticas, tomem, mas se apeguem à espiritualidade para que vocês tenham proteção extra. Vamos lá, nossa, acabei pegando uma caneta sem querer. A revelação de número 2 também é alertativa, mas no final das contas ela acaba sendo benéfica. Vocês vão descobrir a deslealdade de um homem. Pode ser um marido, namorado, companheiro, mas também pode ser o patrão, subordinado, chefe, pai, padrasto, vizinho, velho amigo. Não sinto que seja um homem muito idoso. Então, no máximo, ele tem 68 anos. Mais do que isso, pouco provável. Entretanto, a grande maioria aqui vai ter essa situação com homens de 25 a 49, estourando 52 anos. São homens relativamente jovens. Vocês vão descobrir a deslealdade desta pessoa e imediatamente vão cortar essa pessoa da vida de vocês. Então, tem uma mudança acontecendo por libertação. Existe uma possibilidade grande de que vocês até já estejam desconfiados desta pessoa. Pode ser um subordinado, um contratado, mas pode ser um falso amigo, um sócio meio pilantrones, um parente que vem agindo de toda maneira pelas costas de vocês. São muitas as situações envolvidas, mas literalmente tem o corte. E esse corte é rápido, é preciso, porque vocês não vão pactuar com a deslealdade que esse homem vem trazendo à vida de vocês, tá? Não sei o que ele faz, pode ter a ver com vícios, com criminalidade. Aliás, existe até uma possibilidade de vocês se desvincularem porque esse homem vai preso. De repente, não são vocês quem cortam a relação. Ela é cortada porque ele está envolvido em alguma criminalidade, vai ser guardado pela justiça e vocês deixam de conviver, ainda que temporariamente. Mas na maioria dos casos, são vocês passando a foice na relação com a pessoa pelo fato de se descobrir, de se ter provas desta deslealdade. Pode ser adultério? Sim, mas também pode não ser. De repente, aqui a gente tem um irmão sacaneando outros em um processo de inventário. Pode ser que alguém esteja roubando dinheiro da mãe, do pai, que são idosos e que nem percebem. Enfim, são muitas as situações decepcionantes, mas graças a Deus a gente tem o corte e a libertação. Temos Aquário tomando uma postura no sentido de não compactuar com a ardilosidade, a baixeza desta pessoa, tá bom? Gente, vamos lá. Revelação de número 3 também é alertativa. Daí tem gente que reclama nos comentários. Ai, mas você nunca fala sobre algo bom. Ser alertado é algo bom. Quando a gente recebe uma orientação da espiritualidade dizendo que a gente precisa ter cuidado com algo,
já se caracteriza como uma benesse. O problema é que algumas pessoas avançam na idade, mas não na maturidade, e aí ficam escrevendo coisas infantis, e eu estou explicando que toda e qualquer informação é válida. Uma leitura negativa é aquela que fala assim: olha, um parente seu vai ser assassinado numa chacina. Isso sim é negativo. Não tem a menor necessidade de comunicar com antecedência esse tipo de absurdo. Até porque eu acho pouco provável que alguém tenha o poder de enxergar situações ruins como essa. Agora, uma leitura alertativa é benéfica. Claro que não tão agradável como saber que vai ser sorteado no prêmio da Mega Sena. Mas nem por isso a gente deixa de ser beneficiado com uma orientação que nos faz tomar alguns cuidados. É assim, eu vejo que vocês querem alguma coisa, mas é uma barca tão furada, que mais parece uma peneira. E vocês estão tentando ou vão tentar de toda forma fazer isso acontecer pelo fim da força, como diria uma amiga minha chamada Eliana, uma expressão muito particular dela. A tentativa de colocar em prática essa barca furada pode trazer um prejuízo imenso para vocês. Seja um prejuízo emocional ou um prejuízo financeiro, talvez até um prejuízo físico. Então, meus amores, pensem um pouco melhor. Vocês mesmos vão concluir que estão com uma ideia infundada, para não falar outra coisa, e a espiritualidade vem dizendo: não façam. Deixa eu dar um exemplo do que pode ser. A pessoa está em um relacionamento péssimo, faz de conta que é uma relação hétero, o cara tá dando N sinais de mau caratismo, a mulher vai lá, por exemplo, para de tomar pílula para engravidar, achando que assim a relação vai ser restabelecida. Ou porque de repente ela tem o sonho da maternidade. E ela engravida desse homem que não tem responsabilidade consigo próprio. A culpa é só dela? Claro que não. É da pessoa que também não usou o preservativo. Mas quem vai sofrer as maiores consequências do abandono é a mulher e o filho. Então, por exemplo, se vocês estão vendo que uma relação não vai para frente, que um cara, por exemplo, não tem maturidade, tem um compromisso com uma outra pessoa, não façam uma bobagem da qual vocês podem se arrepender adiante, achando que aquela atitude, por exemplo, vai resolver um outro problema. Ah, eu estou em um triângulo amoroso, eu vou parar de tomar pílula porque se eu engravidar, ele larga a esposa e me assume. A pessoa vai acabar como mãe solo e talvez não recebendo uma pensão. Pode ter a ver com outras situações. Um rapaz, por exemplo, quer ficar bombado, quer ficar sarado, mas ele não entende que existe um processo para isso. Ele começa a tomar anabolizantes que destroem o seu rim. E ele passa a ter um problema de saúde. Eu estou dando alguns exemplos que podem parecer absurdos para pessoas que não gostam de pensar, mas que vão fazer outros compreenderem o que eu estou vendo aqui. Existe uma obsessão por parte de alguém em se ter um corpo perfeito, na maternidade, em se tornar um atleta de alto desempenho, só que a pessoa não tem condições de fazer aquilo naquele momento. De repente, aqui a gente tem alguém insistindo em negócios próprios que são constantes fracassos porque a pessoa não tem probidade administrativa, a pessoa não tem perfil de empreendedor, mas a pessoa tá ali se endividando com o nome mais sujo do que pau de galinheiro, porque não vai procurar um trabalho porque quer ser patrão. Então tomem um pouco de cuidado com teimosia desmedida que pode destruir a vida de vocês, que pode fazer vocês terem aborrecimentos e arrependimentos. Então, tomem muito cuidado com teimosia desmedida que pode atrapalhar demais a vida de vocês. Todos nós somos um pouquinho teimosos. Faz parte do processo evolutivo aprender a não teimar. Mas aqui a pessoa está cometendo falhas assim imensas, porque a situação é muito clara, o fracasso meio que é certo, talvez a pessoa já tenha sido orientada por alguém, já tenha tomado prejuízo porque agiu da mesma forma anteriormente e continua insistindo. Gente, insistir no mesmo erro
não é inteligente, né? Tem até aí um ditado que fala totalmente o inverso. A espiritualidade vem dizendo: não caçem uma sarnona para se coçar por conta de algo que nitidamente vai trazer fracasso à vida de vocês, tá bom? Vamos à revelação de número 4. Eu tô vendo um relacionamento afetivo se iniciando e tem uma mulher envolvida. Pode ser uma aquariana se apaixonando por alguém, iniciando um relacionamento. Pode ser um aquariano se apaixonando por uma mulher de outro signo. Podem ser pessoas de aquário se envolvendo com mulheres aquarianas. Obrigatoriamente temos uma mulher que pode ter aquário ou não no mapa astral, mas tem alguém de aquário na parada, tá? Então, vocês que estão buscando um novo relacionamento, vocês que são héteros ou mulheres homoafetivas, existe uma chance imensa de vocês se conectarem com uma pessoa maravilhosa nos próximos dias. Talvez vocês já estejam paquerando, de repente até ficando. Pode ser que vocês tenham se conhecido inicialmente por um aplicativo, por meios eletrônicos. Agora tem um encontro presencial. Pode ser que nem passe pela cabeça de vocês terem um relacionamento e vocês conhecem a pessoa nos próximos dias. De repente, essa mulher apresenta vocês a uma pessoa muito bacana. Mas tem um novo relacionamento acontecendo. Tem uma relação próspera, iniciada por uma paixão, é uma relação leve, que tem potencial evolutivo, inclusive de se tornar casamento e de propiciar uma constituição familiar para quem quer ter filhos biológicos, adotivos ou até mesmo filhos pets, tá bom? É a única situação literalmente afetiva que eu vejo aqui. Os rapazes homoafetivos não estão contemplados nesta previsão porque eu tenho de um lado a mulher, então já não rola para vocês. Olha, existem algumas situações aqui que não são legais, né? Essa primeira tá um pouquinho tensa e a terceira alertativa por demais. A segunda é positiva porque, embora vocês se frustrem por descobrir a deslealdade do homem, vocês se livram dele a toque de caixa. Então, é uma benesse. E aqui a gente tem uma situação bacana, mas que obrigatoriamente envolve amor. Então, quem busca melhoria em uma saúde, né? Tem um problema que está sendo tratado, ou quem quer aí alguma benesse financeira, não necessariamente vai se sentir atendido por essas previsões. Mas olha só, meus amores, existem outros vídeos que são disponibilizados neste e nos meus outros canais. Tem as previsões semanais, as 3 revelações para os próximos dias, que são leituras mais curtinhas. Tem esse quadro que muitas vezes traz até alguma revelação na força de um orixá. Então, ninguém fica desatendido. Por mais que uma previsão possa não agradar ou não atender a todos, existem outras e fiquem à vontade para assistir. Tá bom, meus amores?